Olá, turma! Nesta aula, vamos concluir os códigos do botão Excluir do formulário de cadastro de vendedores. Mas antes de começar a trabalhar, se você não acompanhou as aulas anteriores, links na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo macro vendedor. Nesta aula, nós vamos fazer os códigos da função excluir vendedor. No entanto, pessoal, este vídeo é uma continuação dos vídeos anteriores. Por isso que eu já tenho 3 linhas de código dentro da função. Entendido este detalhe, então vamos digitar códigos, começando por uma variável const. Const user vai ser igual a lookService.getScriptLook. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Este código, pessoal, é necessário para poder trabalhar com multiusuários no nosso formulário. Prosseguindo, variável user.troiLook e abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, nós vamos colocar 10.000 milissegundos, que são 10 segundos. Ou seja, se o script já estiver sendo utilizado por outro usuário, ele vai ficar tentando executar a ação por 10 segundos. E fecho a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, nós precisamos verificar se o script está liberado. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Eu vou colocar estes return mais para baixo para facilitar a visualização. E dentro do parênteses do if, variável user.hashLook e abre e fecha parênteses. Em resumo, pessoal, se estiver liberado para excluir, vai entrar dentro deste if. Se entrou no if, nós precisamos referenciar a planilha. Var planilha vai ser igual a spreadsheet.getActive spreadsheet e abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Na sequência, precisamos referenciar as abas da planilha. Var guia vendedor vai ser igual, vem da planilha referenciada, ponto, get sheet by name. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro do parênteses. E dentro das aspas duplas vai o nome da aba da planilha. No nosso exemplo, aba vendedores. Ctrl+C, Ctrl+V no nome da aba. E fecho a linha de código com ponto e vírgula. Também precisamos referenciar a guia referente aos pedidos. Então, var guia pedido vai ser igual, vem da planilha referenciada, ponto, get sheet by name. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E agora precisamos do nome da aba. No nosso exemplo, aba pedidos. Ctrl+C, Ctrl+V dentro das aspas duplas. E ponto e vírgula. Referenciamos a planilha e as duas abas. Agora, pessoal, nós precisamos fazer o seguinte: verificar qual o número da última linha com dados referente aos vendedores.
Então, eu preciso da variável última linha. Var última linha vai ser igual, vem da guia vendedor, ponto, getLastRow, para capturar o número da última linha com dados. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Na sequência, precisamos capturar a lista com os nomes dos vendedores. Var dados vendedor vai ser igual, vem da guia vendedor, ponto, getRange. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, precisamos informar a partir de qual linha e coluna nós vamos capturar os dados. Na lista de vendedor, nós vamos capturar a partir da linha 2, coluna 1. Então, dentro do parênteses, linha 2, vírgula, coluna 1, vírgula, quantas linhas nós vamos capturar? Eu já sei, pela variável última linha. Ctrl+C, Ctrl+V. Vírgula, quantas colunas nós vamos capturar? Eu vou capturar apenas a coluna dos nomes dos vendedores. Então, uma coluna para capturar. Fora do parênteses, ponto, getValues. E abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Capturamos a lista com os nomes dos vendedores. Agora nós precisamos capturar também os vendedores que tiveram pedidos, ou seja, que já têm pedidos atrelado a eles. Então, nós precisamos saber a última linha também da guia pedido. Então, novamente, var última linha vai ser igual, agora, guia pedido, ponto, getLastRow, para pegar o número da última linha com dados. E fecho com ponto e vírgula. E aí, eu preciso capturar os dados. Var, eu vou chamar esta variável de dados pedidos. Vai ser igual, vem da guia pedido, ponto, getRange. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, precisamos informar a partir de qual linha e coluna nós vamos capturar os dados. Na guia pedidos, eu vou capturar a partir da linha 2, mas agora capturando somente a coluna vendedor. Então, precisamos saber qual o número da coluna vendedor. Coluna ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, coluna 12. Coluna inicial para capturar, coluna 12. Linha 2, vírgula, coluna 12. Vírgula, quantas linhas nós vamos capturar? Nós já sabemos pela variável última linha. Vírgula, quantas colunas? Eu vou capturar apenas a coluna referente aos nomes dos vendedores. Coluna vai ser 1, quantidade de colunas. Fora do parênteses, ponto, getValues. E abre e fecha parênteses. E ponto e vírgula. Capturamos os dados que nós precisamos para trabalhar a função excluir. Agora, pessoal, nós precisamos fazer o seguinte: verificar se nos dados pedidos já consta o nome do vendedor que o usuário quer excluir. Se já existir o nome do vendedor na guia pedidos, nós não podemos excluir
este vendedor. Então, agora nós vamos ter uma variável que eu vou chamar de ver. Ver vai ser igual, e aí o nosso array dados pedidos, ponto filter. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses do filter, nós vamos ter uma function. Function, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses da function, comando value, vírgula, variável i, para as posições do array, vírgula, e arr para o array. Depois do parênteses da function, abre e fecha chaves e pressiona a tecla Enter. Depois do parênteses, podem colocar ponto e vírgula. E aí, dentro desta function, nós vamos ter um return. Vai retornar se o nome do vendedor, variável vendedor, for igual a nossa variável arr, abre e fecha colchetes, de acordo com a linha que o laço está, abre e fecha colchetes novamente, qual a coluna que consta os nomes dos vendedores dentro do array dados pedidos. Como eu capturei apenas uma coluna, então é a coluna 0. Lembrando que as contagens de linhas e colunas inicia por 0 dentro de arrays. E fecho a linha de código com ponto e vírgula. Pessoal, esta variável vendedor nós já fizemos na aula anterior. Vamos dar uma olhada para não restar dúvida. Função excluir, nós fizemos lá no início do código. Salvar. Aqui está a função excluir. A variável vendedor, ela vai capturar o nome do vendedor que foi selecionado no objeto campo lista. E aí, enviar esta informação para a função excluir vendedor, que nós estamos fazendo nesta aula. Entendido este detalhe, de volta na nossa função excluir vendedor, depois de fazer o filtro, nós precisamos fazer uma análise. Se a variável ver for maior que 0, significa que este vendedor já tem lançamento de pedido. Então, if, abre e fecha parênteses, depois do parênteses, abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, a variável ver ponto length. Se for maior que 0, significa que este vendedor já tem pedido atrelado a ele. Neste caso, nós vamos limpar os arrays da memória do computador. Dados vendedor ponto length vai ser igual a 0. Ponto e vírgula. Dados pedidos ponto length também igual a 0. Ponto e vírgula. E o array ver ponto length também igual a 0. E ponto e vírgula. E aí, nós vamos ter o seguinte return. Vendedor já possui lançamento de pedidos. Não pode ser excluído. Recortem esta linha de código e coloquem dentro do if. Beleza. Primeira verificação. Agora, pessoal, nós precisamos fazer o seguinte. Se não entrou neste if, significa que o vendedor não tem lançamento de pedidos. Neste caso, nós podemos procurar no array dados vendedor
se este vendedor existe. Se ele existir, nós vamos excluir. Então, agora, nós precisamos de um laço for. For, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro do parênteses, var I vai ser igual a 0, iniciando pela linha 0 do array. Ponto e vírgula, variável I menor que o nosso array, dados vendedor, ponto length, ponto e vírgula e mais. Em resumo, este laço vai percorrer todo o array dados vendedor. E a cada linha que o laço percorrer, nós precisamos verificar se o nome do vendedor da linha em que o laço está, se ele é igual à variável vendedor. Então, if, abre e fecha parênteses. Deixa eu subir um pouco para facilitar a visualização. E abre e fecha chaves. E dentro do parênteses do if, nós vamos referenciar o array dados vendedor. Abre e fecha colchetes, e dentro do colchetes, a variável I, que se refere à linha em que o laço está. Abre e fecha colchetes novamente, e dentro deste segundo colchetes, a coluna do array, onde nós temos os nomes dos vendedores. Como foi capturado apenas uma coluna para o array dados vendedor, então a coluna é a coluna 0. Se for igual, a variável vendedor significa que nós encontramos o vendedor que o usuário quer deletar. Neste caso, nós precisamos saber qual a linha da planilha que este vendedor está. Então, var linha vai ser igual a variável I mais 2, ponto e vírgula. Mas por que mais 2? Porque é um detalhe, pessoal. Lembra que a contagem das linhas e colunas nos array inicia por 0. Como nós capturamos a partir da linha 2, dentro do array a linha 2 é a linha 0. Portanto, para cair na linha correta da planilha, eu preciso somar mais 2. Em resumo, pessoal, para não restar dúvida, vocês vão somar a linha que vocês referenciaram dentro da captura dos dados do array. No meu exemplo, a partir da linha 2 foi a captura dos dados. Beleza, já sei a linha onde o vendedor está, então eu vou apagar esta linha. Guia vendedor, ponto, delete row. Muito simples. Cuidem, pessoal, que é delete row. Não vão confundir com delete rows, que não vai funcionar. Abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, a linha que eu quero deletar, variável linha. E fecho com ponto e vírgula. E aí, podemos fechar os 3 array. Podem copiar. Ctrl C, Ctrl V. E se for excluído, eu vou ter o segundo return, que é o excluído com sucesso. Ctrl X, Ctrl V dentro do if. Quase feito, pessoal, o nosso código de exclusão. Falta apenas um detalhe. Pode acontecer também de o vendedor não ser encontrado. Então, se saiu do laço, significa que o vendedor não existe na lista. Deixa eu dar uma ajeitada neste código. Então, se saiu do laço, eu vou
fechar os arrays. Ctrl C. Para evitar confusão com as chaves, vocês vão fazer o seguinte: coloca o cursor depois da primeira chave do laço e vai ficar marcado até onde vai o laço for. Depois do laço for, Ctrl V no código que fecha os arrays. Na realidade, limpa os arrays. E aí, nós vamos ter o terceiro return, que é vendedor não encontrado. Feito o código, pessoal. Tomem cuidado com as chaves, porque é um detalhe. Se escapar um detalhe, não vai funcionar o código. Feito a função excluir vendedor. Eu vou deixar esse código, pessoal, no comentário fixado do vídeo. Se você tiver dificuldade, pode comparar com o código do comentário. Salva a alteração e já podemos testar. Na guia pedidos, nós temos apenas a Ana. Portanto, a Ana nós não vamos conseguir deletar. Na guia vendedores, eu tenho 5 vendedores. Agora acessem a aba menu, executa o formulário e vamos tentar excluir um vendedor da lista. Pode ser o Marcos. Selecionei o vendedor, clico no botão excluir. Deseja realmente excluir? Não, cliquei por engano. Novamente, clica no botão excluir. Deseja realmente excluir? Sim, quero deletar este vendedor. Vamos ver. Cliquei no sim. Excluído com sucesso. Mas e a Ana? Lembra que a Ana já está lá na aba pedidos. Vou tentar excluir a Ana. Deseja realmente excluir? Sim, quero excluir. Vendedor já possui lançamento de pedidos. Não pode ser excluído. Está funcionando corretamente o código do botão excluir. Na dúvida, clica com o botão direito sobre o formulário, inspecionar e acessa a guia console para ver se tem alguma mensagem de erro. Não tem mensagem em vermelho, então nosso código está correto. Com esta aula, pessoal, concluímos o nosso formulário de cadastro de vendedores. A partir do próximo vídeo, vamos iniciar o desenvolvimento de mais um formulário. Estão gostando da série? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês.